Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FDX Play, o podcast de empresário para empresário. Hoje, o nosso episódio é um oferecimento do Rio Office Mall, no coração da freguesia, oferecendo oportunidade e conveniência para você e toda a sua família. Hoje tem como meu co-host aqui, meu sócio e grande amigo Rodrigo Ladeira. Fala, Rodrigo. Prazer, Gabriel, estar aqui. Esse episódio tem tudo para ser um sucesso enorme. Com certeza. Hoje a gente está aqui com uma máquina de vendas, Rodolfo Santos. Olá, Rodolfo, tudo certo? Gabriel, Ladeira, obrigado pelo convite, agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com você, a gente já se conhece há alguns anos. 3 networkers nessa mesa. Exatamente. E que sabem vender, os 3 sabem vender. Então hoje vai ser um dia especial. Vai. E Rodolfo, eu queria até começar, né, esse nosso bate-papo, que vai ser muito bacana e muito engrandecedor para todo e qualquer empresário, eu tenho certeza disso. Até fazendo um mote aqui sobre a tua história de vida, tá? E se eu tiver errado, você me corrige. Vamos lá. Foi do barraco à Globo, da Globo a Harvard, né? E você se intitula assim, você não é um coach de palco, né? Você é um faixa preta da vida. É isso mesmo. E aí, assim, minha marca é muito forte como coach. Eu saí da TV Globo para ser coach. Fiz uma transição de 2011 a 2013. E aí, as empresas que eu vou palestrar, quando me anunciam, vai entrar no palco agora o coach Rodolfo Santos. Cara, quando você tá numa plateia e ouve isso hoje, você falou assim, putz. E aí eu já brinco, né? E uma das grandes sacadas de venda é você tirar o sorriso do seu cliente ideal. E eu já entro no palco e falo assim, vocês ouviram a palavra coach, né? Vocês pensaram que é aquela pessoa que dormiu frustrado de quinta para sexta-feira, na sexta entrou num curso de coach, sexta, sábado e domingo, e na segunda te entregou um cartãozinho assim, coach. Aí as pessoas riem, como você e eu agora, e aí assim, ali eu já quebrei o gelo, porque a minha marca é muito forte como coach. E o coach é muito forte lá fora. Ele ficou muito prostituído aqui, a palavra em si, pelas grandes instituições que vendiam para quem nem sabia o que era coach. Eu fui staff, depois das minhas formações, e me ouvia de pessoas, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, a minha sobrinha me mandou, disse que é legal. Cara, e aí você vê, paga 6, 8 mil reais numa formação de coach, passa 4 dias, depois de mais 2 meses, passa mais 4 dias. E a pessoa não sabe o que está fazendo ali, mas uma coisa eles faziam bem, eles vendiam. Eles sabiam vender. E eles apertavam a dor. Mas ninguém colocava lá embaixo uma coisa que eu falo até hoje, nos sites de formação de coach nenhuma tem. Você precisa aprender a vender para viver o seu propósito. Porque coach é propósito. Tem que gostar de pessoas, tem que gostar de desenvolver pessoas, mas ninguém, eu poderia falar todos os nomes das empresas de formação de coach do Brasil. Ninguém colocava lá uma tarde assim, para viver o propósito que nós estamos prometendo, você precisa aprender a vender. Ou precisa saber vender. Perfeito. E aí até pegando um gancho nisso que você falou, Rodolfo, e hoje, o que você acha do mercado como um todo? O empresário sabe vender? O empresário deveria. Na verdade, assim, todos nós somos vendedores. Quando você, de manhã, colocou essa camisa para vir para esse podcast, você quer passar uma mensagem, você quer vender uma mensagem. Com quando certeza. eu coloquei essa camisa, ou quando eu comprei o celular, o Ladeira colocou a camisa azul, a gente quer passar uma mensagem. Então a gente está vendendo a todo tempo. Quando a gente compra armação de óculos, treino uma galera de Óticas Carol, de ótica, da New Ótica, New Ótica, da Qualiótica, e de uma galera, eu falo assim, putz, todo mundo, quando compra uma armação de óculos, não é só a lente para melhorar a visão. Que imagem eu vou passar com aquela armação, com todo o branding que aquilo ali traz. E aí, eu treinando a galera de óculos, de ótica, eu vi que óculos é um presente. E eu nunca tinha visto dessa forma. Quem me ensinou isso foi Maurício. O Maurição falava assim, quando as pessoas entrarem no shopping, eles têm que ver que óculos é um presente. O óculos de sol é um presente. O Ray-Ban, a cada 3 segundos no mundo é vendido um Ray-Ban. Então, assim, não passa de 3 segundos vendido um Ray-Ban, e ela patrocina grandes marcas. Quando você vê marcas de relógio, toda marca, toda empresa de Fórmula 1 hoje, toda equipe tem uma marca de relógio patrocinando. Verdade. Como é que você... O que é agora? LVMH, Louis Vuitton, todo o grupo, patrocinando dos grandes patrocinadores de Fórmula 1. Então, a gente aparece a todo momento, a gente tem que vender a todo momento. Você, que é um especialista em seguros, um advogado societário, se você não estiver colocando conteúdo na internet, se você não estiver no podcast, e você é um especialista que aprendeu a vender, você não era comercial. Não era. Conta aí pra gente como é que é isso. Verdade, porque você é um empresário verdade. que não vendia. Eu não vendia, né? Num tempo ali, vamos dizer ali, entre aspas, mais analógico, né? Apesar de ter sido da era digital, mas eu era totalmente jurídico, né? Minha primeira formação foi direito, né? Ali bem jovem, aquela história, sai da escola, faculdade, fiz direito, era um profissional totalmente voltado para o jurídico e antigamente até por restrições da própria OAB. Hoje em dia está mais tranquilo isso, mas ainda tem umas regras bem restritas.
você nem podia se vender, né? Porque era considerado Isso. mercantilização da profissão e você não poderia, era bem restrito. Isso foi mudando com o tempo, acabei fazendo uma migração profissional, saí um pouco do jurídico estrito senso, migrei para o mercado societário e ali sim, ali para mim foi uma escola comercial. Ali eu aprendi que de fato ali venda, além de ser algo essencial, se empresa que não vende não prospera, venda também é uma ciência. Então assim, tem toda uma técnica ali envolvida e hoje eu consigo aliar esses dois mundos, né? O caráter mais técnico do jurídico com o caráter comercial que o mercado securitário me deu. Então assim, foi uma grande escola para mim. Legal. E você, Ladeira, você também sempre foi vendedor, porque desde que eu conheço ele fala. Desde que eu conheci ele fala, Léo. É verdade, é verdade. Não, eu na verdade, a minha trajetória profissional como funcionário das grandes empresas por onde passei na parte, eu sempre fui muito técnico, né? Fui vendedor, depois fui comprador, depois fui da parte de gestão de obras, departamento técnico. E quando resolvi abrir a empresa, e aí você tem que realmente se vender. E a gente sempre teve muito voltado para a venda técnica, que foi justamente onde o mercado que a gente se descobriu. Então hoje um dos grandes diferenciais da nossa empresa é exatamente isso, é a venda técnica, é o apoio técnico aliado com toda a técnica de vendas, mas ali tem todo um suporte técnico, que é o nosso foco em relação aos arquitetos, designers, a todos os profissionais da arquitetura. Então a gente tem um foco em consultividade. Então é um atendimento consultivo. Eu vendo sem te vender. Eu te ofereço mostrando que o meu trabalho técnico, as minhas orientações técnicas vão te trazer até a minha empresa, perfeito. entendeu? E aí, Rodolfo, por que hoje a gente pode dizer que não é nem importante, é essencial que o empresário em si, aquele que organiza toda a atividade, ele tem que saber vender, mesmo ele tendo uma equipe de vendas? Eu estava agora num call, a gente estava ali fora, eu estava numa ligação e falando com o dono de uma empresa que saiu daqui, foi morar nos Estados Unidos, meu mentorado, o casal. E falando assim, eles têm um movimento mais relaxado de vendas. Eles são muito passivos, as pessoas compram eles, chegam até neles, eles. né? Porque já tem uma marca um pouco maior, mas não faz nada de maravilhoso na internet, nem nada não. Só que eu falei assim, ele, pô, Rodolfo, e eu falei, ó, a gente tem que ser mais ativo, a gente tá tendo... Aí eu fui dando dicas do Instagram, dando dicas do LinkedIn, de um robô de prospecção incrível e de colocar uma pessoa, e eu falei assim, só que você vai ter que mudar a sua atitude. Você vai ter que dar bom dia, o que a gente vai fazer hoje, boa noite, o que a gente conseguiu concluir. No dia seguinte, bom dia, o que a gente vai prospectar hoje, boa noite, o que a gente concluiu. E eles nunca foram assim. Então, assim, um empresário, eu não era assim no passado. Então, eu faço bom dia comigo. Bom dia, você e a Ingrid, como é que você vai prospectar hoje? Quais empresas? Que nichos? Que negócios? Isso e aquilo. Quem é o teu o ICP, ou o PCI, o Ideal Client Profile, o teu perfil de cliente ideal? Então, assim, você tem que ter essa autocobrança. Porque, assim, tem muito empresário faturando 20, 30 milhões por mês com uma equipe de 12 pessoas. Muita gente acoplada, e ele falou assim, como é que eu me motivo todos os dias? Como é que eu vendo mais todos os dias? Porque às vezes o input sai dele. Exato. E ele tem um perfil comportamental, e a gente pode entrar em perfil comportamental DISC, MBTI, vários outros, mas assim, você tem o dominante, aquele pegando aqui, dominante aqui em cima, aquele pitbull que sai para morder, para vender, e ele não é farm, ele é muito hunter. Você tem o I, que é o de influência, comunicativo, dá nó em pingo d'água, mas ele, no final, ele é um labrador, ele é um golden que fica ali alisando todo mundo e às vezes ele não morde, porque fala, e aí, vamos fechar hoje. Tem o S de segurança, que é a pessoa que precisa de segurança para viver, então não é aquela pessoa orientada a ser hunter todos os dias, a sair para vender. E tem o C de conformidade. Eu peguei o DISC só para a gente ter um parâmetro. E o de conformidade é que é regra, detalhe, processo. Às vezes você vê o CEO da empresa, a empresa perfeita, processualmente a empresa está perfeita, mas não está vendendo. E aí quando você se depara com uma pessoa dessa, e eles me contratam muito, falam assim, Rodolfo, eu preciso desenvolver esse movimento através da mentoria, porque assim, eu tenho a empresa perfeita eu faturo 100 mil por mês, eu tenho a empresa perfeita para faturar 500. Mas eu não sei como sair desses 100 aos 500. E aí não adianta eu contratar... E é muito verdade, não adianta você contratar um time de vendas se você, CEO, ou se você, diretor de vendas, não está pronto para gerir essas equipes. Porque você não tem o gás, você não tem a técnica, você não tem o perfil também. E aí perfil aqui também vem fome também.
É assim, como é que a gente regula perfil e fome pra gente chegar aqui? Porque a gente sempre bate no teto, todos nós temos teto. Chega no platô. Bateu, cara, você tem que ter novas pessoas, novas mesas, que é o FDX, onde a gente senta com novas pessoas e às vezes dá uma clareada na mente, que aí você quebra o telhado, você vai achar um outro telhado aqui em cima. E aí você talvez seja um encontro dos deuses, do universo, e você vai quebrando esses tetos, que ele chama de nível de incompetência que nós temos. Você quebra isso com conexões, com estudo. Então, assim, o empresário hoje, quem está lá em cima tem que estar vendendo, ele tem que ser o exemplo. Perfeito. Ah, mas a minha equipe já vende. Ela venderia melhor se você vendesse junto. E aí, Rodolfo, até dentro do que você falou, aí seria mais no caso, além da questão da venda do produto ou serviço, enfim, que aquela empresa desempenha, é mais a venda da visão da empresa. É algo ali mais abrangente, não só ali do micro do que a empresa faz. Como separa isso, né? Exatamente. Então tá bom. Você falou uma coisa, quando eu estava falando agora, da pessoa se vender. Eu acho que tem o passo 1, que é a pessoa se vender. Falávamos isso antes do podcast. Sim. Rony da Reserva. Rony da Reserva, ele criou lá todo o ecossistema do capitalismo consciente, o embaixador da reserva e tudo. Será que nós conheceríamos a roupa reserva se não fosse o Rony? Provavelmente não. Tivéssemos o nível da cultura reserva se não fosse o Rony, o embaixador? Aí você vai para Chili Beans com Caíto Maia. Aí você vai para Microsoft com Bill Gates. Apple, a gente comprou o Steve Jobs antes da Apple. Com certeza. O Steve Jobs me fez querer um iPad. E você nem sabia que precisava, né? Nem sabia que eu precisava. Mas por quê? Ele se vendeu antes. Ele como persona. Você pode pegar um gancho também, mais ou menos, da Magazine Luiza, né? A Magazine Luiza era uma antes da gente conhecer a Luiza. E depois que você passou a conhecer a Luiza, a Magazine Luiza fez isso, né? Eu já ouvi muitos relatos de pessoas que estiveram com ela. Já treinei pessoas que estiveram com ela na sala jogando jogos no andar alto. E todo mundo diz que quem assiste a palestra da Maria Luiza Trajano não compra em outras marcas depois da palestra dela. Eu nunca tive o prazer ainda de assistir a palestra dela. Então, assim, você tem essa questão da persona da marca, que a gente chama de brand persona. Do outro lado, a gente não tá mais... Antigamente, todo mundo falava de B2B, né? Eu falo de H2H, que é human to human. Sim. Eu quero saber quem está por trás desse CNPJ. Eu quero ver a pessoa interessante que tem histórias para me contar, para que chegou até aqui. Nesse final de semana, na última semana, eu estava no Beach Park, levei a esposa e a pequena para passear. E aí a gente ali conhecia um empresário, na verdade um empresário, um CMO, diretor de marketing, na fila do Surreal, que é o brinquedo novo lá do Medina lá e tal, que o Medina ajudou a desenhar ou algo do tipo. E a gente conversando, descemos, já vi um lugar, no final do dia a gente comeu uma pizza juntos, no dia seguinte tomamos um café no hotel e a gente conversando sobre negócios. E ele falou, pô, meu presidente vai gostar de te conhecer. E eu falei assim, você tem skills, competências que poderiam ser acopladas em mentorados meus, eu acho que faz todo sentido pro teu segmento, que é super rentável, você dá uma palestra sobre isso aqui. Ele, pô, nunca pensei nisso. Eu falei assim, você, a partir de agora, passa a ser a brand persona da tua empresa também, porque você é CMO, você é diretor de marketing, você tem skills, expertise para compartilhar com outras pessoas, para depois as pessoas comprarem o seu produto. Ele, cara, faz todo sentido. Eu falei, quantas palestras seu CEO ministrou nos últimos 12 meses? Ele, nenhuma. Então, assim, você vê que às vezes tem uma... Eu quero vender mais, mas isso... A palestra é um canal de vendas. Tem muito talento para destravar aí, você vê, né? Exato. Então, você, como a gente tá falando, você tá aqui no podcast até alguns anos atrás, até antes desse podcast, você não colocava o rosto. Tinha, exatamente. Nós temos levado arquitetos de São Paulo numa fábrica que trouxe um padrão de esquadrias da Itália. Legal. E aí, uma vez por mês, a gente leva, em média, 80, 90 arquitetos para apresentar essa esquadria. Bastante. Todos os arquitetos que vão lá não conseguem usar mais outros tipos de esquadria sem ser esses. Então, faz muita diferença quando você apresenta o produto alinhado com o padrão que você está trazendo e o que aquilo vai agregar, principalmente por os especificadores, entendeu? Agora, vamos lá. Quem empresta credibilidade para essa marca levando os arquitetos? Rodrigo Ladeira. Próprio Rodrigo. Aonde eles vão procurar? Rodrigo Ladeira. Eles compram a pessoa sempre antes do produto ou do serviço. Enfim. Então, qual o nome da sua empresa, Rodrigo? Ladeira Martins. Então, a Ladeira Martins, eles nem sabem. Eu acabei de saber, eu já estive no escritório dele, acabei de lembrar que o nome da empresa dele é Ladeira Martins. Porque pra mim é Rodrigo Ladeira.
E para esses 80 vezes 12, quase 1.000 arquitetos, design de interior, engenheiros que vão com Ladeira nesse tour, é a empresa do Ladeira, que o Ladeira me levou. Exato. No final das contas ali, são pessoas comprando pessoas. É exatamente isso. Comprando pessoas, né? Então é bem interessante. E dentro dessa... Pensando, né? Dentro desse aspecto de pessoas com pessoas, vai ser sempre assim. No final das contas, vai tudo convergir para isso. Não tenho entendimento, né? Da tua expertise aí de anos de tratando aí gestão de estratégia de vendas. O pitch, né? Na verdade, ali na hora ali do vamos ver, na hora da venda. O pitch, para você vender o teu produto, é muito diferente do pitch que você faria para o investidor ou não? As coisas acabam se misturando? O que eu tenho visto, tá? Ser interessante e não ser interesseiro. Perfeito. Segundo, o gatilho mental do desapego é maravilhoso. Imagina que eu estou precisando fala um pouquinho pra gente sobre esse gatilho então, do desapego. E aí o gatilho do desapego. Imagina que eu preciso de 500 mil para minha empresa para alavancar. Vocês são os 2 investidores. Eu preciso desses 500 mil. Mas eu faço uma apresentação para vocês, mostro aqui 8, 10 slides, com todo o cronograma financeiro logo no primeiro slide, depois mostro missão, visão, tudo que a gente fez, os depoimentos, e falo assim, tá na mesa. E aí a pessoa, mas e aí? Aí começam a questionar e falam assim, e eu precisando do dinheiro, falo, o tempo é de vocês. Porque como vocês dois aqui, eu tô conversando com outras pessoas. Se eu tenho funil cheio, por que eu vou ficar pressionando você a investir na minha empresa? Mas isso gera no subconsciente, fala assim, cara, o cara é bom. Exato. Ele me mostrou, ele me encantou, ele mostrou os benefícios, ele mostrou a rentabilidade do dinheiro como investidor, mas ele não ficou me pressionando em momento algum. Isso eu estou falando com o investidor, mas vamos falar que a pessoa vai contratar seguros. Perfeito. Ou a pessoa tem uma obra de 50 apartamentos, médio para alto padrão, e quer conversar com você. Você fala assim, cara, essa venda vai mudar, pô, vai salvar o mês, eu preciso, pô, o meu vendedor tá aqui e tal. E quando você mostra valor, quando mostra 5, 6 depoimentos, quando você, em vídeo, não tô falando em escrito, qualquer um pode fazer com arte ali, em vídeo, pessoas e tal, e você constrói um teaser, e você mostra, o cara fala assim, e aí? Eu falei assim, não, mas e preço? Eu falei, aqui não falamos sobre preço. Aqui a gente fala sobre valor. O preço a gente vai falar depois. Eu também, e aí, Ladeira, eu já fui comprador, já sentei nessa cadeira, hoje eu estou na cadeira de empreendedor. É o que eu vendo valor. Depois a gente fala sobre preço. Preço, tem uma fila ali fora que vai rifar preço com você. Se for preço, eu não sou a melhor pessoa. Perfeito. A pessoa fala assim, caraca, é um ato de encantar. Yeah. Porque quando você é networker, você tá com o teu funil cheio. Você conhece gente toda semana, gente nova. Pessoas batem. E aí, networker, um verdadeiro e transparente. Quando você tem essas características aqui e tá com o funilzinho cheio, cara, assim, é só colocar na mesa o seu valor, porque preço a gente cuida depois. Eu brinco que, assim, quando eu faço reunião, aí a pessoa vem contratar como mentor e tudo, eu falo assim, você já comprou, depois a gente vê como paga a conta. A pessoa, cara, é isso mesmo. E acontece muito, marido me trazendo esposa, esposa me trazendo marido, pai trazendo filho, filho trazendo pai. Eu falei assim, fez todo sentido então. Agora você já me comprou. Agora depois a gente vai ver como é que você paga a conta. Exato, porque depois que comprou já fez sentido, né? Então até a conversa fica diferente. Exatamente. São coisas diferentes. Eu comprei o Ladeira, ele vai ser o cara que vai construir toda a arquitetura de vidros da minha casa. Todos os box, todos os blindex, todo o envidraçamento da janela. Agora, como o pagamento vem depois. Mas eu comprei ele com a autoridade que ele me passou, com a influência que ele tem, com a garantias que ele me deu, com tudo. Ele me mostrou tudo. Agora, a hora de pagar a conta, vem depois. Porque ele colocou na minha cabeça, no meu subconsciente, ele é o cara que vai cuidar da minha casa. Ele é o cara que, nesse esquadrias e vidro, ele é o cara, é a pessoa ou profissional que vai cuidar do meu projeto. Perfeito. E dentro dessas técnicas de persuasão que geralmente você utiliza, até de maneira inconsciente, esse primeiro gatilho que você falou aí do desapego é um gatilho essencial. Existe alguma outra técnica específica que você utiliza ou não? É muito mais da parte intuitiva? Não, venda é ciência. Venda é técnica prática. E ciência e teste. Porque se você... Eu hoje tenho 450 mentorados one-on-one. São mais de 12 mil horas de mentoria e ajudando e desenvolvendo empreendedores. E eu sou sócio de alguns negócios que os meus mentorados me chamam para serem sócios. Hoje eu tenho 4 operações que eu sou sócio deles. O que acontece? Assim, quando você estuda, lê livro de vendas, quando você... O gatilho da autoridade.
As pessoas utilizam muito pro digital. Pro presencial, não. Ele, vidro. Você, seguros. Imagina, e você já teve na sua equipe ou com pessoas que a pessoa faleceu e recebeu o seguro. Sim, com certeza. Que é a grande garantia que a pessoa quer quando ela deixa isso para um ente querido. Porque muita gente faz... E aí tem um outro jogo que é... Tem gente que deixa a família milionária com o seguro de vida dele, mas é porque ele não precisa daquele seguro. Aquilo ali é para próximas gerações. Sim, então, assim, ele só quer a garantia de que vai receber. Seguro internacional, seguro nacional, o que seja. Agora, você tem um depoimento de uma família, que você vai colher esse depoimento 6 meses depois, que a pessoa faleceu e ela recebeu e que ela não precisou tirar o filho da escola. Ela não caiu o padrão financeiro dela. Isso aqui é um vídeo de autoridade. Só que as pessoas usam pro digital para vender treinamento. Mas o físico, muita gente não usa. Mas eu não falo depoimento assim, não. Manda o depoimento, liga para cliente, você manda o depoimento para mim, aí fica ela assim, oi, tudo bem, eu comprei. Não. É mandar uma produtora lá. É mandar uma equipe fazer 5, 10 perguntas, editar, fazer bonito e tal. Bota 5 no teu portfólio, bota 5 no seu site. As pessoas, quando olharem, falam assim, os concorrentes não têm, isso aqui vai lá em cima. Não é mais preço, é valor. Marceneiro, tá? Vamos falar do ramo de obras. Tem uma máxima que alguns marceneiros pegam os seus 50% e some. Já aconteceu? Você já ouviu histórias como essa? Já ouviu? Já ouviu? Então, eu sou marceneiro e eu vivo esse estigma aqui, como coach também. Vários coaches aí, tem gente que paga caro e o cara joga o nome, não só as escolas não, mas tem as pessoas também. E aí, a pessoa dá um dinheiro e a pessoa some. Quando você tem 5 depoimentos, 10 depoimentos, 5 em vídeo, bem feitos, outros 5, 10 ali mambembe, e mais os depoimentos escritos, ó, o quarto da minha filha ficou da forma, ela chegou, ela achou que viu a Disney, isso, aquilo. Cara, assim, isso são autoridade, e gatilhos que vão entrando no subconsciente da pessoa e vai te colocando num lugar que ela não... R$1.000 a mais não é problema. Para alguns lugares, 10, 20, 50 mil reais, mas não é problema. A gente está vivendo no Rio de Janeiro o boom do real estate. E assim, imóveis de luxo, onde 100 mil a mais ou a menos não é um fator de decisão de... Não é preponderante. Não é preponderante. Está falando de 1,5 milhão, 1,4 milhão. É dinheiro? Claro que é dinheiro. Mas quem está fazendo uma obra dessa, 2 milhões, é a qualidade, é a pessoa que está do lado. E é incrível como a gente chegou num processo, Rodolfo, que você fazer o básico já te diferencia muito. Né? Você chegar numa reunião no horário, você entregar aquilo que você foi contratado, já faz uma baita de uma diferença. Isso já te distancia muito dos outros, porque as pessoas não conseguem entregar, né? Pontualidade. O carioca não, na sua máxima, ele não é pontual. Não é cultural nosso isso. Ok. Impressionante, aí, né? Tava no almoço de networking, e aí a pessoa, nos conectamos e tal, ele é de São Paulo, empreendendo aqui no Rio, empresa familiar. Pô, então passa lá no escritório 10 horas e tal, vou estar eu e minha financeira conversando. 15 para as 10 eu toco. Aí eu não sabia, ele me contou depois, no final da reunião. No meio da reunião já ficou mais resenha do que reunião e tal. E aí, 15 para as 10, a recepcionista do prédio toca, o seu Rodolfo chegou. Pode subir? Pode. Aí, no meio da reunião, ele falou, Rodolfo, a gente tá conversando aqui, agora já tinha até intimidade. Eu olhei para ela e falei, 15 minutos antes, o carioca chegou. Pô, tem alguma coisa diferente, né? Então, isso, as pessoas não entendem que pontualidade é sinal de credibilidade. Exatamente. Com certeza. As pessoas ligam para você, pedem alguma coisa. Quando você responde mais rápido, sinal de que, subconscientemente, já diz, essa empresa, se eu contratar, vai me responder rápido. Isso importa com você, né? Lá na empresa, entra o lead, a gente fala, cara, 1 a 3 minutos. 1 a 3 minutos. 3 minutos já é muito. E aí, agora a gente está vendendo, tem 2 movimentos aí, a formação de mentores e líderes, agora em meados de maio, e a Beleza Milionária, que eu vou ajudar a galera da Beleza a vender de forma massiva, no dia 7 de julho. Cai o lead, 1 minuto liga. Na cabeça da pessoa, assim, cara, em 1 minuto você me ligou. Em tese, se o que eu comprar de você, você vai me entregar. O meu primeiro emprego, eu tinha um gerente comercial que ele falou assim, o telefone do comercial não pode tocar 2 vezes. Aí. Isso aí. Era a regra básica do comercial. Eram 8 pessoas no call center. O telefone do comercial não pode tocar 2 vezes. Então, impressionante. Impressionante. E volta. E funciona. Funciona isso muito. Aí, pô, quanto tempo isso? Tem mais de 10 anos. 20 anos. 20 anos. Então, você vê que a máxima mudou ali, vamos dizer ali, o meio pelo qual você faz isso, não é mais no telefone, hoje em dia vai ser mais no WhatsApp, mas, cara, não, é uma coisa que a gente passa muito no nosso segmento, para você ver que é uma coisa simples. Vou dar um exemplo. A gente tem uma prática na Ladeira Martins que a gente entrega o orçamento em no máximo 24 horas. Legal.
E a gente escuta assim, e se você demorar, é uma obra muito complexa, ou você tem que tirar umas dúvidas, se você demorar 2, 3 dias para entregar, você escuta, primeira coisa que você escuta, pô, você para entregar o orçamento demora, imagina para entregar o serviço. Entregar a obra. É a primeira coisa. Isso aí. É a primeira Você vê? coisa que você escuta. O que coloca o subconsciente da pessoa assim, se me demorou a mandar um orçamento, imagina na minha obra. Imagina quando eu reclamar desse vidro que ficou torto. Não vai me responder. Exatamente. Perfeito. E até, tá, mais uma vez aí, já pegando esse gancho de a gente falar da venda bem feita. Por mais que você tem que ter a criação de cultura, né? Incutir a cultura da empresa ali, não só na visão micro, mas na visão macro também, de visão de negócio do próprio empresário ou empresários que tomem conta daquela atividade. Mas a gente, levando agora, descendo, né, um pouquinho da hierarquia. A importância também de você treinar bem o seu time de vendas, né? E não só para vender por vender, mas fazer aquela venda, como o Rodrigo trouxe no início ali, uma venda mais consultiva. Isso é importantíssimo. E aí a gente tem serviço e produto. Eu vou trazer a história da Cris. Cara, a Cris era faxineira numa clínica médica. E eis que, limpando o chão, ela vende um check-up para a pessoa na fila. Caramba. A gente tinha uma meta de venda de check-up lá, eu fazia uma mentoria com as gerentes e tal, a empresa acabou sendo vendida por um outro grupo, o CEO virou amigo. Então, quando você vê isso, assim, quando eu vou... Rodolfo, eu quero fazer uma convenção de vendas. Tá bom, quem você vai chamar? Vou chamar o vendedor, vou chamar... Aí ele fica muito no vendedor. Closer e pré-venda ali. Eu falei, não, marketing, é terceirizado, põe na mesa. Um insight faz a tua campanha voar. A moça do cafezinho. Ele, moça do cafezinho? O que ela tem a ver com vendas? Falei, ela é a que flutua em todas as áreas. É que escuta mais pessoas. Ela ouve o feedback informal na Copa, ela tá ouvindo a fofoca. Se ela for o teu elo ali, você corrige rotas muito rápido. Pô, nunca imaginei sobre isso. E aí você vai vendo. Administrativo. Não adianta eu fazer cobrança, administrativo ou cobrança, ou alguém que dá um customer success ali, que é atendimento, e aí não coloca no treinamento de venda. Eu falei, desculpa, eu vendo e ela atende mal? Tem alguma coisa errada. E aí depois você reclama do churn ali, você reclama das pessoas que cancelam o serviço. Aí eles vão abrindo, eu falei, caraca, a empresa inteira tem que vender. E não é só mais venda hoje, é atendimento. Acabei de estudar na Disney em 2015 e vendas em Harvard em 2019. Então, assim, quando você une essas duas pontas, e aí você falou muito bem, o feijão com arroz bem feito, você já sobressai acima de 80% das empresas do Brasil. Só com feijão com arroz bem feito. Não precisa nem botar batata frita, carne e ovo, não. Se entregar bonitinho ali, a proposta em 24 horas, atender o telefone quando a pessoa liga, ou ligar para ela 24 horas depois, 12 horas. Recebeu a proposta? Recebi. Ficou com alguma dúvida? Me escreve, me liga. E aí tem gente que eu prefiro que você me ligue, porque às vezes fica naquele WhatsApp para lá e para cá, a pessoa ouve a voz do outro. Se você precisar, aí assim, a hora que a gente fechar, e aí tem um gatilho que é bem legal que eu gosto. Pessoal de obras, arquitetos, a hora que a gente fechar, você vai ter acesso ao meu telefone vermelho. A pessoa, como meu telefone vermelho? Você já viu o filme tal, que não sei o que tinha o telefone vermelho? Sim, então você vai ter acesso ao meu telefone vermelho. Meu e da minha equipe. Só quem tem são os nossos clientes quando estão com obra ativa. Aí, pessoa... Porque se acontecer alguma coisa da primeira minuto da manhã até o último da noite, você vai ter acesso aos telefones vermelhos, tanto o meu quanto da minha equipe. Cara, isso a pessoa fala assim, meu Deus do céu, nunca ninguém me falou do telefone vermelho. Cara, assim, eu vou ter uma linha direta com o dono. Não, e no início ali, quando você fala isso, a pessoa, primeiramente, ali, ela se espanta, né? Mas, pô, se desperta uma curiosidade absurda, né? De querer aquilo ali. Fazer parte daquilo e ao mesmo tempo, assim, você pode me ligar meia-noite. Você pode me ligar. Eu tenho a equipe, eu tenho uma pessoa aqui focada em urgências e necessidades que você possa ter. Com essa obra, tem muita gente que viaja e deixa a obra. Sim. Pô, porque eu não quero estar envolvido nisso. Mas assim, e aí, hoje em dia, você pode colocar câmera filmando e a pessoa ter acesso a real time na sua obra. E não estou falando de grandes obras, não. Porque hoje você tem apartamentos de 500 metros quadrados no Rio de Janeiro, São Paulo, casas. Então, assim, como é que você dá mais conforto e segurança para o seu cliente? Então, tudo isso é venda. Tudo isso é pensar nos detalhes. Quando a gente olha para a Disney, quando a gente olha para uma Zappos e você estuda essas empresas, você vê por que elas vendem. Recompra. Aí vamos trazer para o digital? Quantas pessoas no digital na pandemia venderam muito, entregaram pouco, não cuidaram dos seus clientes e hoje estão lutando para viver ou morrendo? Sim. Mas o curso... Não é o curso online.
É o que vocês fizeram com o curso online, de não acompanhar o cliente no que a gente fala de sucesso dele. Ele não teve sucesso, por que ele vai voltar para comprar? Não volta. Então... Você não consegue fazer nem ele comprar novamente, nem Recompra. ou até qualquer tipo de upsell também. Você quer vender um plus ali, alguma coisa, a pessoa vai pular fora, não vai querer. Eu tenho 3 pessoas que eu conversei nos últimos 10 dias que odeiam um tal expert. E uma delas falou, entrei em depressão por causa dele. Caraca, é pesado. Escrevi isso hoje para um mentorado que me contratou, um mentorado que é meu concorrente, que me contratou para ser mentor dele para montar uma máquina de vendas. Eu falei, tá isso. A gente tá falando hoje de manhã, porque ele citou alguns nomes, eu falei, isso. Ele, no final, você conhece mesmo? Eu falei, cara, eu tô no game, eu tô no jogo, eu tô ouvindo. Ouve. Senta nas mesas certas com as pessoas certas. Não, é questão de ouvir também e pensar no seguinte, né? Você, a empresa, né, que precisa ali ter uma equipe de vendas um pouco mais robusta, um pouco maior, dependendo ali da atividade que exerça, o treinamento entrar ali como um investimento e não como um custo, né? Porque senão vai acontecer que você pode até vender, mas você não vai vender de novo. E se você não vende de novo, você não quebra agora, mas você quebra mais à frente. E não adianta de nada, né? Até porque tem que ser sempre um ciclo ali que você tenha vendas novas, revendas, né? Vender novamente e até para você conseguir escalar o teu negócio. Fazer vendas até com um ticket maior. Você vai ter que ir subindo, né? De escalão por escalão. Mas se você já para no primeiro, né? Na primeira intempérie ali, você não consegue vender de novo, acabou. Você já morreu a tua atividade. Tem uma coisa que você falou que é importante, que assim, a gente tem 3 steps hoje, pensando no mundo macro venda, tá? Treinamento. Precisa treinar. Precisa despertar, porque tem pessoas adormecidas ali que precisam ser despertadas para algum momento. Que elas nem sabem que elas são boas vendedoras. E elas nem sabem que sabem. E às vezes precisam de ajustes. E ajustes por quê? Porque nós, brasileiros, não lemos. A gente não estuda. O brasileiro é muito bom, às vezes braçal, mas se estudasse um pouco mais, a gente estaria assim, muito lá na frente. Primeiro é treinamento. O segundo é recrutamento e seleção. A gente acha que o nosso primo pode indicar qualquer um, o nosso vizinho, o nosso isso, a nossa faxineira, o nosso vendedor pode trazer o amigo para dentro da empresa. Desculpa. Time de venda, top performance, tem uma recrutadora por trás, tem uma pessoa que faz uma seleção de 30, 40 nomes, e aí 30, 40 nomes que chegam 10 no recrutamento. Eles dizem que está com falta de emprego, falta de trabalho. Não. As pessoas não estão indo mesmo. Eu tenho RH na minha empresa há pouco menos de um ano. E faz muita diferença. Isso. Faz muita diferença você ter um setor especializado no recrutamento e seleção. E acoplado ao CEO, porque isso é estratégia. Sim. Então, treinamento, recrutamento e seleção, profissionalizar o teu recrutamento e seleção. Contrata uma empresa, paga lá, mas é muito caro. Eu vou pagar um salário de, sei lá, uma pré-venda, R$ 1.500, eu tenho que pagar às vezes R$ 1.000, R$ 1.500. Tá bom. Ela está recrutando a pessoa certa, no momento certo. E ela tem as competências e habilidades certas para ver isso, não você. Porque você vai é mais barato que o turnover, né? Mas aqui no Brasil, né? Com encargo trabalhista altíssimo. Isso. Segundo ponto, recrutamento e seleção profissional. E o terceiro, inteligência artificial. Tá muito difícil a mão de obra qualificada no nosso Brasil. Por N motivos. A gente poderia aqui, é um podcast só para falar de mão de obra. Só que assim, a inteligência artificial vai ajudar os bons vendedores a não ficarem em alguns movimentos que eles perdem tempo. Porque se você tem o teu vendedor, top performance aqui, e se você tem uma inteligência artificial, onde ele vê no dashboard a pessoa passando por 7 steps, e a pessoa chegou aqui no 7º, ele pegar o telefone e ligar, o coeficiente de venda tá lá em cima. A eficiência vai ser muito melhor. Eu tenho para mim ali, aí é uma coisa muito pessoal, uma opinião mesmo, que nós, né, os profissionais de alta performance, eles não vão ser substituídos pela inteligência artificial. Mas as pessoas que não tiverem como manejar a inteligência artificial serão substituídas. Então, assim, uma pessoa que sabe mexer com a inteligência artificial, ela vai substituir a que não sabe. Essa sim vai perder espaço, independente da atividade que ela exerça. Eu vou dar um exemplo, assim, a pessoa que era especialista em motor de Fusca, Kombi, Brasília. Ele continua tendo o negócio dele. Talvez não com tantas vendas quanto em 1980. Mas ele é especialista naquilo ali. Sim. Tá? Porque hoje eu adoraria comprar um Fusca para ter ele na minha garagem e tal. Ou um Carmanguia, outro, e aquele motor ali. Só que se ele não foi pro Honda, Toyota, isso e aquilo, se ele não construiu, ou ele não estudou para seguir, e daqui a pouco o elétrico, uma hora isso aqui vai escassear, porque vai ter menos carros, vai ter menos pessoas andando com isso. Agora, se ele se especializou em motor. Os motores quebram hoje em dia, como quebrava no passado? Não mesmo. E aí ele vai ter que ampliar. Hoje eu tenho uma dupla de mentorados que são especialistas em carro importado, Jaguar e Land Rover. Aonde fica a oficina deles? São João de Meriti.
Você na Barra, como é que você manda o carro para lá? Ele Um vem platô, buscar. ou ele vem buscar ou manda no platô. E leva para lá. Só que ele, sabe, aí eu falei, na época da mentoria, eu criei um curso para eles, só de diagnóstico. A pessoa cobra R$950 só para fazer o diagnóstico do carro. Não lembro agora, são mais de 70 itens. Eu falei, vamos montar uma oficina de diagnóstico pelo Brasil. Vocês são especialistas em Land Rover e Jaguar. Quem em Fortaleza não gostaria de ganhar, às vezes, uma manutenção, um diagnóstico desse por dia, se a pessoa for boa vendedora? 22 dias no mês, ele vai faturar um pouco, quase 22 mil reais ali, 21 mil reais. Só nisso. Só nisso. Só nisso. Tendo os equipamentos certos, às vezes é na casa da pessoa. Só fazer o diagnóstico e depois Sim. leva para a oficina. Então, assim... E sem contar que isso é uma esteira, né? É a entrada, aí, né? não, Diagnosticou, tem problema. Aqui, ó, temos isso aqui, temos que olhar a lâmpada aqui, É não isso. sei o que. Aí sim vem o upsell, a batata grande por R$1. Então, assim, o Brasil é um país de oportunidades. Só que nós, brasileiros, não sentamos para estudar. Não sentamos, às vezes, para nos conectar. A gente está tão assoberbado. Eu tenho mentorados que, às vezes, eu falo assim, você não está pronto para mentorar ele. Por quê? Porque você não tem tempo para crescer. E crescer não é o negócio, é crescer a cabeça. Porque, às vezes, 1 hora por dia só estudando, e aí a gente vai pegar exemplos de Warren Buffett e vários outros, só estudando faz você catapultar o teu negócio. Rodolfo, pegando esse gancho que você falou, acho interessante até para você falar, como é que você consegue abrir a cabeça do... Porque a gente escuta isso muito no FDX, né? Eu acho que o FDX é o sucesso que é, porque eu, principalmente, o Gabriel também, a gente entende que isso é uma extensão do setor comercial da nossa empresa. Exatamente. Então, como é que a gente consegue convencer o empresário? Porque a gente escuta lá a empresa, cara, eu não tenho tempo de vir aqui. Falei, cara, se você não tem tempo de vir aqui para sentar com 30, 40 empresários, para a gente trocar, dividir experiências e conseguir aumentar o teu negócio, cara, alguma coisa você está fazendo de errado. Porque assim, eu não abro mão de ir a uma reunião. Eu só não vou quando não tem jeito. Eu estou em São Paulo, eu estou em outro lugar. Então, como é que você consegue identificar esse cara que diz que não tem tempo para crescer a mente, crescer a venda? Como é que você consegue mudar a mentalidade dele? Aí eu vou, mudar a mentalidade aí dele? vamos lá. Exatamente. Aí a gente vai para coach mesmo, tá? Para mentor mesmo. Primeira coisa, eu tenho algumas ferramentas lá de produtividade. Eu consigo, com uma ferramenta, fazer com que ele desenhe o dia médio dele, de cabo a rabo. Tá? Não tô falando de um cara que tem 7 negócios, que aí é outra coisa. Sim. Mas o cara médio, e aí ele vai lá desde escovar os dentes, acorda e escova os dentes, até dormir. Se ele fizer isso numa folha para mim, a gente passa 1 hora fazendo isso, eu encontro no mínimo 5 ou 6 elementos ali que eu posso, eliminar e outro delegar. Vou dar um exemplo. Tinha uma empresária que estava faturando ali 150, 200 mil mês, extremamente assoberbada, só que casada. Sábado ela varria a casa, botava a roupa para lavar. E a única coisa que eu falei assim, levar a criança na escola é valor, ok. Mas você acha que uma pessoa que toca uma empresa de 200 mil mês, 2,4 ano, varrer a casa no sábado? A hora dela vale muito mais que uma diarista. Um livro lido com um insight? Exatamente. Aí outra, ela não tinha secretária na empresa, pessoal. Caramba, ela vivia literalmente no braço sozinha. No braço sozinha. Então, tá bom. Caramba. 2 horas por dia de uma secretária virtual. Não posso aumentar muito o custo. Eu falei, não, mas 2 horas por dia de uma secretária virtual. E aí encontramos um fluxo para aquela... Isso 3 meses depois, ela falou assim, tô com tempo livre. Pô, isso aí é impagável. Isso aí não tem dinheiro que pague isso. Então aí. tá bom. Eu tinha um mentorado... Pra família dela, tempo de qualidade, tudo. Eu tinha um casal de mentorados que estavam prestes a separar. Isso foi... Eu saí da Globo em 2013, novembro de 2013. Porque é marcante esse case. E quando ele veio esse podcast e agora estão com um filhinho e tal, eles ganhavam 100 mil líquidos. Não tinham tempo de abusos no Rio de Janeiro. No final de semana. Caramba. 100 mil líquidos mensais. Não tinha tempo de abusos. Eles assistiram a minha palestra, que foi num órgão. Me chamaram, fechou. Pra ele, eu mentorei pra ele e pra ela. Aí eu fazia mentoria com ele e ele falava, dá uns recados pra ela. Eu mentoria com ela, dá uns recados pra ele. Porque não sei o que, é assim. Porque quando você vai mentoria com o casal, ele é nisso. E aí me contratou pro gerente e que era um gerente operacional e um gerente de vendas. E aí, 21 de novembro, foi onde eu vi que deu certo a minha transição de carreira de sair da TV Globo, que em um único dia, no dia 21 de novembro, eu ganhei o salário líquido da TV Globo naquele dia. E ali eu tive a certeza que eu fiz essa transição. Foi com medo, porque você sair da TV Globo claro, e tal, claro. de tudo que Empreender é risco. então...
Mas assim, é marcante. Eles ganhavam 100 mil líquidos e pra mim era inadmissível eles não conseguirem abusos. Exato. Eles tinham dinheiro, mas não eram ricos. Não eram ricos. E aí você vem... Isso é a parte de coach mais rasa, tá, gente? Mais rasa. Gestão do tempo, pega a tríade do tempo, tem N ferramentas. Mas assim, tem outras que são culturas. Meu pai me ensinou que eu preciso trabalhar muito pra ganhar dinheiro. Quem disse? Às vezes numa mesa você faz uma ponte e ganha 10 mil de comissão, 50 mil de comissão, 1 milhão de comissão. Mas quantos negócios a gente faz na mesa almoçando? Verdade. Exatamente. Então, assim... Geralmente são onde saem os melhores negócios. Isso. E aí, assim, vender é luta, é inquietação. Quem disse? Vender é prazeroso. Vender é incrível. Vender é se relacionar. Eu fui estudar em Harvard, em 2019, gestão estratégica de vendas. Um dos professores é o Michael McCarthy, que se tornou meu mentor. Cheguei lá e fiz um convite para ele. Eu falei, vou te levar para o Brasil. Ele, eu vou, Rodolfo. Eu falei, eu vou traduzir o seu livro e lançar lá. Aí traduzi o mesmo, como vender mesmo sem querer. E no capítulo 2, é assim, você gosta de pessoas? Ponto de interrogação. Vendas é ajudar pessoas. Quando muita gente tem a crença de que não é vendedor. Venda é sobre ajudar pessoas. Quando você faz um projeto de vidro, de esquadrias para minha casa, você está me ajudando. Quando você faz o seguro, faz toda a parte societária comigo, minha esposa, cunhada, papagaio, você está me ajudando. Quando eu estou dando um treinamento, ministrando um treinamento de vendas, eu não estou vendendo, eu estou ajudando pessoas. Vendas é sobre ajudar pessoas. Imagina essa secretária, 2 horas por dia, ajudando essa empresária. Não, a efetividade que ela vai ter no trabalho, a eficiência dela deve ter aumentado ali exponencialmente. E muita gente não sabe o valor da sua hora. Exato. Para varrer casa. Exato. E você vê quando a pessoa ali, vou falar agora rico, mas não um rico financeiramente, monetariamente, mas você vê ali que as pessoas que têm menos... tem uma condição menor, elas vendem horas. A pessoa rica é a pessoa que compra a hora. Ela comprou a hora dela aí. Então, ela comprou a hora, agora ela tem tempo livre, ela consegue ter mais qualidade pro que de fato importa para ela, que é a família. 3 meses depois ela começava, já conseguia ir num almoço de networking. Aí eu construí junto com ela uma confraria de 12 mulheres. Cara, era incrível. Quando elas se reuniam, ela voltava com a cabeça... explodindo no bom sentido, né? Explodindo. Porque tempo é isso. Quando fala tempo é dinheiro, que é o que a gente tá aqui. Daqui a pouco a resenha, meia hora depois do podcast, a gente tá aqui, surgiu um insight, fala mais sobre aquilo. Tenho 3 pessoas para te apresentar, para treinar o time de vendas, ou para um acordo societário lá, ou para uma obra. Então, assim, é ter tempo para gozar esse tempo. A gente ouviu de um ex-membro do FDX uma vez, ele faltou, assim, 3 reuniões seguidas, e aí eu era diretor de performance na época, liguei para ele, falei, cara, quero te ajudar, o que tá acontecendo? Tem 3 reuniões seguidas. Ele falou, cara, eu tô correndo atrás de síndico, eu não tô conseguindo ir. Falei, cara, mas nós temos 4 membros no grupo que são síndicos, você sabe? Ele nem sabia. Olha isso. Porque, primeiro, ele vai para lá, a cabeça dele não tá preparada para aquilo, para entender realmente a filosofia do grupo. Exato. E ele falava que ele não ia pro FDX porque ele precisava vender. Eu falei, cara, então você não entendeu nada. Você tá fazendo totalmente ao contrário. Você não entendeu, porque aqui é o lugar que você tem que vender. Então, se você não vem para cá, você tá deixando dinheiro na mesa. Cara. Exato. E você vê ali que ele tá tão travado, com aquele mindset ali apertado, que ele tá fechado para relacionamento. E você ir para um grupo de networking é necessariamente você se relacionar. E você se relacionando, você abrindo ali, né, um pouco de você, seja na parte pessoal ou profissional, que acontece, acabam se misturando, ele teria acesso a pessoa, não, eu sou síndico. E aí, já é uma oportunidade. Lá eram 4, então ali eram 4 oportunidades, dessas 4 poderiam surgir bem mais. Então, assim, essa mentalidade que às vezes o empresário não tem, e pra gente é algo, como a gente também tá nesse métier ali há bastante tempo, é algo tão normal que a gente fica assim, caramba, como que as pessoas não conseguem pensar dessa maneira? E às vezes é um clique, né? É um start. É destravar mesmo. Destravar. E é nessa hora que o óbvio precisa ser dito. Exatamente. A gente acha que todo mundo sabe fazer networking. Não sabe. Verdade. Eu elimino pessoas ao longo dos anos, porque as pessoas acham que networking é: oi, Rodolfo, tudo bom? Tem um contato de um síndico para mim? Aos últimos 3 anos, não me deu Feliz Natal. Não me deu Feliz Ano Novo. O meu aniversário, ok, não é obrigado a saber, mas me liga 3, 4 anos depois, me pedindo, falou, cara, Rodolfo, vamos tomar um café? E aí, quando você tem consideração, eu escrevo, eu pego, ligo 15 minutos, já aniquilou 3 horas que seria da minha vida. Meia hora para ir até o ambiente, meia hora para voltar. Mais o evento, e mais o encontro. Quando essa pessoa... E aí já tive cases, e a minha esposa fala, às vezes, você é grosso. Eu falei, não, eu sou direto, eu tô sendo leal com ela e leal comigo. Olha só, nos últimos 5 anos, isso não é network.
Isso não é a forma. E assim, você não vai conseguir nem comigo, nem com outras pessoas, porque você só liga para querer algo para você. É um benefício próprio. Você falou isso no início, seja interessante, não interesseiro. Não interesseiro. Isso aí é um mantra que a pessoa que quer se conectar com alguém, ela tem que saber ali, é o mínimo, né? O básico. E aí a pessoa não te liga para dizer se você tá bem, mas te liga quando ela precisa. Tinha uma profissional da TV Globo, e olha que eu era CLT. Ela só ligava quando precisava de emprego. Era uma continuista. E aí eu liguei para um gerente, que hoje não tá mais aqui, já fez a passagem dele lá, e eu falei assim, eu não atendo mais. E aí eu falei para ela, olha só, depois da 5ª vez que ela ia e voltava na parte de mão de obra temporária, prestador de serviço, eu falei assim, não me liga mais. Você só liga quando tem a necessidade para você, liga pro fulano de tal. Não, mas você que abre portas, você que isso. Eu falei, não. Eu ajudo pessoas. Só que você é interesseira. Não é, e aí eu não tinha esse conceito na época, né? Sim. É interesseiro, não é interessante. E networking não é isso. Networking às vezes é ligar. Como é que você tá? Oi, tudo bem, cara? Passei só pra saber. Como é que você tá? Acabou. Pode ser uma vez no ano. Você tá distante, mas você tá com uma conexão com aquela pessoa. O relacionamento. E às vezes você tem que ter no teu bloco de notas ou no teu CRM as pessoas com quem você tem que se relacionar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, ou encontrar, almoçar. Aquelas pessoas que você pode ser um WhatsApp por ano. E até trazendo agora aqui essa questão do relacionamento, que é importantíssimo. Só que hoje a gente vive numa era que é estritamente digital. Como lidar com a questão do relacionamento hoje e, ao mesmo tempo, você ter essa presença no digital? Como você ser interessante nesse mundo digital que a gente tem hoje? Acho que a gente tem 2 caminhos aí, Gabriel. Assim, o presencial nunca vai morrer. Nós precisamos tocar. Perfeito. Foi feita uma pesquisa de felicidade recente. O Harvard, o Stanford e Yale. 6 horas de trabalho, 2 horas com amigos. Interessante. 6 horas de trabalho, 2 horas com amigos por dia. Então, felicidade é trabalho. Então, assim, o presencial, a resenha, o chopp, o chá da tarde, ele não vai ser substituído. Mas aí chega pra mim assim, os internéticos, e a escala? Teve gente de 21 anos, e a escala? Eu falei, cara, você nem construiu. Isso aí. Você nem passou por esse movimento, já quer a escala. Tá tudo certo. É um querer seu. Só que você não tem bagagem pra me vender. Um monte de gente fica lá na internet. E aí, eu transformo resultados, isso e aquilo, e escalo mentores. Eu falei assim, você perguntou se é esse meu foco? Perfeito. Eu tava no Beach Park com a minha filha. E agora, daqui a pouco eu tô em Portugal. E eu tava falando com ela de passar janeiro viajando de carro. Eu tenho liberdade. Então, assim, será que eu quero escalar? Eu quero ficar preso em algum lugar? Não sei. Então, assim, o cara nem te pergunta. Mas, assim, todo mundo transforma a vida de alguém pra fazer, pra escalar. Como se fosse uma receita pronta ali pra todo mundo. Porque os mentores não tem personalização. Exato. Isso aqui pra linha de todo produção. mundo. Nos últimos 20 dias tem uns 15 pessoas me bucando aqui, me prospectando pra isso. Assim, será que você acha que... Eu falei, eu vendo na mesa, amigo. Eu sento e vendo. Eu sento e me relaciono e vendo. E às vezes as pessoas que contrataram há 4 anos atrás ligam. E aí, assim, digital. O digital, ele pode catapultar a sua marca. Mas no presencial, as pessoas viram fãs. Dá atenção para um cliente. Leva ele para almoçar. Aí tem gente que fica... aconteceu isso numa empresa grande, diretor comercial com o CEO na mesa. Tá bom, quem são os seus top 20? Aí começaram, eu anotando. Não, mas eu quero top 20. Não paro de escrever enquanto você anda. Quantas vezes vocês dois almoçaram com eles nos últimos 12 meses? Um se olhou. Aquela cara de... Eu falei assim, vocês estão me dizendo que esses caras levam aí uns 60% do faturamento. E... Pô, Rodolfo, a gente não faz nada. Não faz nada do que panetone e alguma coisa no final do ano. E às vezes eu dou porque eu compliance, isso e aquilo. Eu falei, vocês estão de sacanagem com a minha cara. Você não está cuidando do teu top 20? E algumas empresas pode ser top 50, top 30, top 10, top 8. Sim. Você não tá levando para almoçar, eu brinco. Se você não tá levando para almoçar, o seu concorrente tá. Verdade. Uma hora vai dar. Verdade. Uma hora você vai receber o telefonema. Então, tem o digital, tem tudo isso. A gente adiciona valor, a gente grava podcast. Mas as pessoas querem assim... Quando eu convido para o almoço de network, vai para o almoço de networking e leva um amigo. Minha melhor conversão, tá? Minha melhor conversão. Village Mall, e agora eu vou fazer em São Paulo. Gabriel, vou fazer um almoço de networking lá no Village Mall, quando? Sexta-feira, tem disponibilidade? Tem. Leva uma pessoa incrível do teu network para sentar na mesa com pessoas legais? Eu geralmente ponho 20 pessoas. Eu tenho 10 professores igual o Gabriel e ele me trouxe 10 novos.
Dos 10 novos, 5 reuniões, no mínimo 2 ou 3 fechamentos. Pô, meu mentor, meu isso, meu treinador, pô, cara, tô com um desafio de venda lá na empresa. Pô, você troca uma ideia com o meu time de marketing, pô, pra ver e alinhar ali. Pô, vamos marcar uma reunião. E às vezes eu dou. E aí no final vem. Ó, me indicaram. Sabe onde eu tenho mais indicações? Onde? Qual dia da semana, à noite, eu tenho mais indicações? Sexta-noite. Sexta-noite? Sábado à noite. Na hora do vinho. Estou falando de você aqui, fulano vai te ligar. Que é a conversa mais despretensiosa, né? Eles estão em família, em amigos. 2, 3, 5 casais ali. Ou alguém, pô, tô com um desafio assim. Pô, tive com ele, fala com ele, isso e aquilo. Mas por quê? Porque interessante sem ser interesseiro, estar presente. Sim. O que é o sucesso? E é genuíno, né? O cara fala de você sábado à noite, ele é genuíno. A gente genuíno. a gente tem uma coincidência muito bacana no FDX, que é o caso do Diego, do Rio Office Mall. Sim, aí. Né? Que a gente não fazia ideia que vocês se conheciam, e quando a gente foi falar, não, a gente tem um parceiraço aqui, super, um cara fera de venda, o Diego falou, é o Rodolfo? Porque eu conheço. Então, eu treinei o time dele. Foi verdade, então, foi verdade. Você vê que... E aí eu tenho uma regra, né? E lá na TV Globo eu era o Rodolfinho, eu ajudava todo mundo. Eu não sabia o que eu ia fazer com esse talento. Não sabia mesmo. Aí na transição de carreira eu não sabia o que eu ia fazer pós-TV Globo. Era o Rodolfinho. E aí, tem uma coisa que eu brinco que é, panela só é ruim pra quem tá fora. Com certeza. Eu tô em todas. É isso. Agora, fofocou, eu vou embora. Fala muito isso. Mas panela só é ruim pra quem tá fora. Pô, quer uma ajuda? Toma. Quer outra ajuda? Toma. Agora, vai chegar uma hora e falar assim, liga pra esse cara aqui, conversa com ele, troca uma ideia. Eu acho que tá no momento de você trocar uma ideia com ele. Então, é isso. Nós três aqui com o Diego, pô, não, Rodolfo, isso, aquilo, não sei o quê. Quem apresentou o Diego foi um mentorado. E olha, depois a gente cortou cabelo juntos, um do lado da cadeira lá com o Cleto, nós dois do lado, ele falou, te conheço. Você foi mentor do Michel Lau, né? Pô, Michel é meu parceiro, que não sei o quê. Daqui a pouco, isso em 2016, 17. Estamos falando que eu fui treinar a equipe dele ano passado. 2024, 7 anos depois. Minha esposa fala, geralmente tem clientes que voltam, porque eu entrego técnica, entrego verdade, entrego transparência, e chega e fala assim, isso não é pra mim. Eu tenho gente melhor que eu pra fazer isso pro seu time ou pra você. Ele fala, uau. Esse é o senso de maturidade absurdo. Absurdo. Aconteceu agora na Páscoa. A pessoa me pediu uma reunião 5 da tarde no Village Mall. Falei, vou. Minha esposa, não tem família não, esse pessoal? Falei, não, a pessoa tá precisando, eu vou lá. Já tinha de manhã. De manhã eu fui ver uma coisa na Ilha do Governador, almoço com a família e tal, 4h40 eu saio, 5 horas no Village Mall, 5 horas, 6h30, a pessoa, profissional, mas assim, pensa num cara networker, bem sucedido, trouxe a parente lá, que cuida como gerente, isso e aquilo. Rodolfo, a gente tá aqui, 6h30 da tarde, café incrível e tal, que não sei o quê, e aí? Eu falei, não tem e aí. Hoje, financeiramente, não é o melhor momento para você. 2, você tá viajando para isso. A gente conversa daqui a 30 dias. Aí ele... Caraca, ele me indicou 2 pessoas. Uma professora de uma fábrica e uma outra osteopata. Da Páscoa para cá, estamos falando de 10 dias. Não, tem nenhum medo. Ele falou assim, porque ele tinha me visto numa palestra de um outro grupo mais seleto. Então, assim... Hoje em dia, que a gente fala de verdade e transparência. Às vezes não é o momento. E tem horas que a gente precisa do dinheiro para bater a meta. Mas não empurrar. O não empurrar é importante. Porque quando você tem a tua verdade, eu falei assim, e é um cara incrível, e tem uma possibilidade de crescimento grande, mas não é o momento financeiro dele. Falei, eu vou ser um problema para você. Aí o Vitor Damasio, que já foi meu mentor, e é um cara incrível, tem uma fala muito legal. É um dinheiro amaldiçoado. É o último dinheiro dele. Se é o último dinheiro dele, esse dinheiro é amaldiçoado, não é pra vir pra sua vida. Exato, e vai fazer falta pra ele. Vai fazer falta pra ele, porque ele vai vir querendo resultado rápido. E se não tiver resultado rápido, você consumiu o finalzinho do problema dele. Exato. Ao invés de ter uma solução, são 2 problemas agora. Então, assim, aí a venda consistente, verdadeira, transparente, orgânica, de algo que você olha no olho e fala assim, putz, eu quero essa pessoa como meu mentorado, como a empresa que eu vou treinar, o cara que a obra, isso e aquilo. Mas não é o momento dele. Talvez seja o momento ali na frente. Eu vou fazer só a consultoria. Pegando esse gancho, a gente tá aí gravando hoje no iniciozinho de maio. Último dia do mês, faltando para bater a meta. Preciso ligar para aquele cliente
que tá na mão dele aquele meu fechamento. O que você... Qual é a sugestão? Eu vou pegar Dá uma dica. Não vou nem do último dia do mês, vou para a última semana. Vou ensinar uma ferramenta, tá? Vou ensinar uma ferramenta que é muito o comercial fácil. da Ladeira Martins, por favor. Ó. Atenção aqui. Por favor, hein? Já vi que Olhem a pergunta é atentamente, direcionada, né? Então, ó, todo mundo vai pegar uma folha e vai dobrar dessa forma, tá? Aqui em cima, ela vai colocar o estágio atual. Já vendi 200 mil na Ladeira Martins esse mês. Preciso de mais 120 mil para bater a conta, porque 3 vendedores, é 1 milhão por mês lá. Não, também, no barato no isso barato, aí. No barato. Espera, senhor. Sendo bem conservador, Bem é isso aí. tô sendo conservador, tá sendo? Então. Bem conservador, é isso aí. E aí, pô, os clientes tô com 6 propostas na mesa, isso e aquilo. Aí ele vai fechar esse papel e vai vir aqui embaixo. Eu tenho que fechar o mês com 350 mil, eu tenho que captar, se eu tenho meu ticket médio de 20, eu tenho que fechar mais 10 clientes, isso, e vai listar tudo. Aqui é o atual, o primeiro. Aqui é o desejado, tá? E aqui no meio, ele vai colocar 5 ações que ele tem que fazer ou dia a dia, sair daqui para entrar aqui, ou na semana. E aí, assim, por quê? Isso aqui é um instrumento que eu criei lá que chama Construindo Pontes para o Sucesso no Curto Prazo. Aqui é o atual. Aqui é o desejado, tá? E aqui é onde vem a ponte. Porque eu tô sem caneta aqui. O que você vai fazer para sair do ponto A para o ponto B? E aí, assim, mas a construção dessa ponte aqui, tudo se faz em ação. Tony Robbins fala, o Silvio Santos também já falava de inspiração e transpiração, o Tony Robbins fala de ação massiva. 5 ações, vamos lá. Eu tô com 5 propostas na mesa. Tá na hora de eu chamar para o almoço? Café da manhã, almoço e jantar naquela semana com essas 5 caras? Eu vou prospectar 12 leads que estão no pipeline, assim, assado. Eu vou ligar para o Gabriel, que conhece o Rodolfo, é muito amigo dele, e eu tô com a proposta na mesa do Rodolfo, que é lateralizar o contato. Gabriel... Vai triangular ali, né? Isso. É o que a gente chama de triangulação. Vai triangular. Liga pro Rodolfo, cara, pergunta para ele se ele tem uma dificuldade, porque ele tá lá com a proposta. Ô, Rodolfo, tudo bem? Que não sei o que, pô, Ladeira lá, tava almoçando com ele, o time dele me falou que você tá com a proposta. Pô, tô, e aí? Cara, tô assoberbado, não consigo nem pensar nisso. Eu quero fechar. Cara, o que eles precisam fazer para você fechar esse mês? Né? Porque às vezes é só falta de tempo. É isso. E o cara, por não saber que é falta de tempo, você não fecha. Então, quando você constrói essa ponte, e aí 5 ações, pode ser naquela semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ou no último dia. No último dia já me desespera. Você não fez o dever de casa, ou o mercado mudou, ou tem alguma coisa ali que a gente não está fazendo. Ou a meta é muito alta também para aquele mês. Mas assim, o que você pode construir essa ponte do ponto A para o ponto B, que é construindo ponte do sucesso para o curto prazo. É sempre meta de curto prazo, no máximo 30 dias. Porque isso aí depois acaba azedando e não dá certo. Te falou que hoje seria uma aula na acepção da palavra, né? Aí já vai levar para poder aplicar. Eu já peguei essa grátis aqui. Para levar para a empresa. Rodolfo, a gente está se encaminhando aqui para o final da nossa conversa, infelizmente, né, que o nosso tempo aqui é curto. A gente queria fazer a gente vai implementar aqui um quadro novo no programa que a gente vai fazer, vai falar, né, fazer um bate-pronto aqui, com um ping-pong com todos os convidados e, obviamente, levando ali pro teu métier, pro teu tema. Tá bom. Então, a gente vai fazer um ping-pong aqui sobre perguntas especificamente voltadas para vendas, tá? Manda ver. Eu vou até conferir aqui. O melhor livro de vendas que você já leu na sua vida? O Segredo da Mente Milionária mudou minha vida em 2009. E Dobre Seus Lucros, do Bob Fifer, que era o livro de cabeceira do Tony Robbins. É um livro incrível. Então, pessoal, de olho na dica aí. Um erro que o empresário sempre comete, na quesito vendas. Quesito vendas? Achar que as pessoas querem o produto dele. Que eles que o mundo gira em torno dele. Gira em torno dele, do produto dele, que meu produto é melhor, que não sei o quê. E às vezes ele não ouve a necessidade do cliente. Perfeito. A venda mais marcante da tua vida? Quando uma produtora italiana, depois de fazendo a 4ª Olimpíada aqui no Brasil, foi o meu maior desafio profissional. Bacana. Eu fui o head de toda a Olimpíada do nosso país na área de cabelo e maquiagem. Eu saí da TV Globo, eu era gerente da área de cabelo e maquiagem. E quando eu me vendi para ela, e quando ela falou, Rodolfo, eu tô conversando com outras pessoas, e a Silvia, que é uma fofa aí, eu segurei na mão dela, ela falei, fica tranquilo, Silvia. Tem outras pessoas, mas se precisar nos últimos 10 dias, eu dou o meu tempo para estar aqui. E depois a gente só foi negociação de cachê, e o cachê que eu cobrei,
E eu fui o único cara, pelo menos até a Olimpíada do Brasil, e que ela conheceu, que fez os 4 cerimônias olímpicas. Porque lá fora, todos os lugares do mundo, é um head para cada cerimônia olímpica, uma equipe para cada cerimônia olímpica. Sim. E aqui eu verticalizei e coloquei a mesma equipe para fazer as 4 cerimônias olímpicas, e ao passo que a gente só diminuía a equipe, porque a abertura é maior, encerramento é menor, abertura paralímpica ali e encerramento paralímpico. E eu economizei muito pro todo, e aí também consegui negociar um cachê bom, mas assim, foi uma venda marcante para uma pessoa que já vinha de 3, 4 Olimpíadas. Pô, que bacana. Legal essa história. E uma frase ou um mantra que o empresário deveria repetir todo dia, seja mentalmente ou até de maneira oral. Movimento gera rendimento. Bom, frase bem marcante. Quanto mais movimento você tiver, movimento útil, vai gerar rendimento. E ser interessante, não ser interesseiro. Perfeito. E aí, além dessa dica que você deu aqui pro Ladeira, aqui na lata aqui, uma dica que o empresário possa ali, uma dica mais genérica, obviamente, mas que o empresário possa aplicar já amanhã na empresa dele, pensando em vender melhor. A Daniela Grossi, estudando lá em Harvard, a Daniela, que era gerente de contas da Microsoft e de algumas outras empresas, falou assim, ela tinha uma métrica de 1 hora por semana com o seu funcionário, 32% ou 33%, eu não me lembro, maior de efetividade e produtividade na performance dele. Pô, que legal. Então ela tinha dados. A palestra dela dentro de Harvard, lá 1 hora e meia, foi só sobre performance e dados. Então assim, passe mais tempo com o seu colaborador, ouça ele. Identifique os gaps dele emocionais e técnicos. Porque às vezes você coloca pessoas dá uma meta, mas você não sabe o que ela está passando em casa. E aí tem uma equação de performance, só pra gente terminar. Performance é igual potencial menos interferências. Aí todo mundo quer aumentar a performance aumentando o potencial, estudando, lendo, isso e aquilo. Mas ele tá passando. Às vezes, aonde a gente mais aumenta a performance é eliminando as interferências. Pode ser uma esposa ciumenta, um marido ciumento, uma pessoa com a doença terminal em casa. Você acha que esse cara vai... Não vai. A filha na escola, ou a filha passando por um momento difícil na escola, ou na vida, ou saúde... Então, assim, eliminar as interferências. E às vezes a interferência pode ser interna. A dificuldade de dizer não, querer agradar todo mundo é uma interferência interna que às vezes impacta nas vendas lá na frente. Então, essa seria a dica. Elimine as interferências. Primeiro dele. E 2, assim, passe mais tempo com seus colaboradores, entenda as vulnerabilidades deles, entenda os gaps emocionais e técnicos. E aí sim, ali na frente, investimento nisso, você vai ter um time de alta performance. Maravilha, muito bacana esse teu conteúdo. Agora, para a gente fechar, onde o pessoal pode encontrar o Rodolfo e todos os conteúdos? Rodolfo Santos, _oficial no Instagram. Tem o LinkedIn também. E é só ligar para vocês que vocês me acham. Então, vamos triangular. Vamos triangular. Só falar com o FDX que a gente acha o Rodolfo. A gente dá um jeito de achar o Rodolfo. Pessoal, a gente teve essa conversa aqui maravilhosa, Rodolfo. Rodolfo, te agradeço imensamente aqui em nome do FDX. O Rodrigo também aqui, obrigado por estar comigo aqui nesse episódio. A gente teve uma verdadeira aula aqui sobre como gerir a questão da venda, que a venda é muito além ali daquele encontro final ali com o cliente, né? Ela tem uma ciência toda envolvida e tem questões comportamentais também que são muito importantes. E lembrando você que está nos assistindo, que esse episódio foi um oferecimento do Rio Office Mall, tá bom? O Rio Office Mall fica no coração da freguesia e ele vem para trazer muita oportunidade e conveniência para você e toda a sua família. Para você achar o FDX, só colocar no Instagram, @FDX Networking, no LinkedIn, FDX Networking também. Estamos com um canal novo no YouTube, onde esse episódio e os demais que nós vamos gravar também serão inseridos, FDX Networking, no Facebook também, em todas as redes, FDX Networking. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Até o próximo episódio. Um abraço.